Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula virtual, a mais uma aula de história. Daremos sequência ao assunto da aula do vídeo anterior sobre o período entre guerras, que é o período que vai de 1918 a 1939. Só que na aula passada nós focamos principalmente sobre o tema fascismo. Hoje nós falaremos apenas de nazismo. Quem não assistiu à aula anterior, por favor, que o assista, pois é um assunto correlacionado com este e que serão cobrados, portanto, nas nossas atividades avaliativas. Muito bem, sobre o nazismo. O nazismo nasce na Alemanha e é, de certa forma, o nazismo originário do fascismo, originado do fascismo italiano. Só que na Alemanha sofrerá alguns aspectos característicos que vão diferenciar do fascismo. Características estas que nós iremos detalhar um pouquinho mais na frente neste vídeo. Antes, eu quero chamar a atenção de vocês para as condições da Alemanha do pós-Primeira Guerra Mundial. Condições estas que vão fazer com que o nazismo prolifere, cresça e se fortaleça. Primeiro, a Alemanha sai da Primeira Guerra Mundial humilhada, acusada pelos vencedores da Primeira Guerra Mundial como a causadora da guerra. E é exatamente por isso que é imposto à Alemanha o Tratado de Versalhes, que nós estudamos quando nós estávamos falando da Primeira Guerra Mundial. Então, por esse Tratado de Versalhes, só para lembrar vocês, a Alemanha perdeu território, teve que diminuir seus armamentos, os números de soldados, e ainda por cima teve que pagar uma pesada indenização em dinheiro para os países vencedores. Então, economicamente, moralmente, a Alemanha estava arrasada. Aquele orgulho do nacionalismo alemão estava ferido. Então os alemães estavam de cabeça para baixo. E faltava alguém para erguer a cabeça. E quem é esse alguém? Adolfo Hitler. Pois bem, outro aspecto da Alemanha pós-Primeira Guerra Mundial é político. Na Alemanha foi instalado a chamada República do Weimar, ou do Weimar, uma república parlamentarista, que vai vigorar na Alemanha de 1918 até 1933. Essa República de Weimar, ou de Weimar, era tida como uma república fraca. Fraca por quê? Porque se rendeu ao Tratado de Versalhes, ou seja, o presidente da época, que é Hindenburg era o presidente da Alemanha durante a República de Weimar, ou de Weimar. Então, era acusado de ter sido conivente, de ter aceito as humilhações, as punições que os países vencedores impuseram à Alemanha no Tratado de Versalhes. Muito bem. Nesse sentido, duas forças políticas estavam tentando se aproveitar da crise econômica, da crise moral, da crise política da Alemanha. Um grupo de esquerda chamado espartaquista, que era liderado por Rosa Luxemburgo, e o outro grupo de direita nazista, os nazistas, queriam também derrubar
a República de Weimar e se instalar no poder. Mas antes, eu quero também chamar a atenção de vocês do aspecto econômico, da economia da Alemanha nesse período. Então, a Alemanha estava mergulhada numa crise que era uma hiperinflação. Para você saber o que é uma hiperinflação, você tem que saber o que era uma inflação. Uma inflação é você ir no mercado hoje, comprar 1 quilo de carne por um preço, amanhã você volta com o mesmo dinheiro e não consegue comprar esse mesmo quilo de carne que você comprou no dia anterior. Por quê? Porque o preço da carne já subiu. Então, inflação é aumento de preço da mercadoria. Inflação é carestia. Inflação é o teu dinheiro não ter valor diante do preço das mercadorias que sobe constantemente. Só que na hiperinflação, esse aumento é muito maior. É gigantesco. Só para você ter uma ideia, na Alemanha, nesse contexto que nós estamos falando, se você fosse à padaria comprar um pão, você tem que levar 201 bilhões de marcos para comprar um pão. Marcos era a moeda corrente, vigente da Alemanha. Então você tinha que levar 201 bilhões de marcos para comprar um pão. Então, na época era comum se ver pessoas indo fazer compra, levando um carrinho de mão desse que se usa na construção civil, cheio de dinheiro. Mas por quê? Porque o dinheiro não tinha valor. Ok. Então, em 1919 é fundado o Partido Nazista, com o nome de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemão. Aí você pode estar se perguntando, uai, mas socialista? Então, o nazismo é de esquerda ou de direita? De direita. De esquerda eram os espartaquistas. E por que socialismo, socialista, no nome do Partido Nazista? Muito bem, nós temos que levar em conta que o socialismo ganhou força entre os trabalhadores, principalmente, depois da Revolução Russa de 1917, que já foi objeto do nosso estudo das nossas aulas. Então, se você quisesse conquistar os trabalhadores, que era o grupo mais sofrido nessa época, se você quisesse conquistar, fosse fundar um partido hoje, quisesse a atenção, a adesão dos operários, tinha que ter o nome de socialista. Atente para o seguinte, no Brasil, por exemplo, tem muitos partidos políticos que tem lá P social. Mas se você olhar a prática desse partido, eles não fazem nada pelo social. Eles trabalham mais em prol da causa econômica do que propriamente no social. E por que usa o social? Exatamente para se beneficiar do efeito de que essa palavra tem nas pessoas. Então, em 1919 é fundado o Partido Nazista. Um dos fundadores, Adolfo Hitler. Um pouquinho do Adolfo Hitler. Adolfo Hitler, ele é austríaco, ele não é alemão, ele nasce na Áustria. E tentou, a princípio, seguir a carreira de artista, mas que não teve o seu trabalho reconhecido pelas escolas de arte lá da Áustria. E foi para a Alemanha. E ao chegar na Alemanha, ele se alista no exército alemão como cabo de guerra e participa da Primeira Guerra Mundial. Então, o Adolfo Hitler, ele foi um dos participantes como cabo, soldado da Primeira Guerra Mundial. E não aceitou a derrota dos alemães. Era um homem inteligente, de uma capacidade de falar, de uma capacidade de retórica impressionante, de muita visão, e que vai fascinar o povo alemão, ao prometer ao povo alemão que tiraria o povo alemão, a Alemanha, daquela humilhação, da derrota da Primeira Guerra Mundial, da humilhação do Tratado de Versalhes. Era tudo que os alemães queriam ouvir. Ok? Muito bem. Um pouquinho mais à frente, em 1919, os espartaquistas tentam tomar o poder na Alemanha. Mas eles são derrotados. Seus líderes são presos.
Rosa Luxemburgo, que era a principal líder dos espartaquistas, é presa e morta pouco tempo depois. Então, a primeira tentativa nesse contexto de crise econômica, política, moral dos alemães foram os de esquerdas que tentaram tomar o poder, mas não conseguiu. Em 1923, foi a vez dos nazistas. Só que os nazistas, assim como os espartaquistas, não tiveram sucesso na tentativa de tomar o poder. Então, em 1919, os espartaquistas tentaram tomar o poder da Alemanha, não conseguiram. Em 1923, foi a vez do Partido Nazista, já criado, já estruturado. Muito bem, Hitler é preso, mas não é morto. Ele passa de 6 a 8 meses na prisão, e na prisão ele aproveita para escrever a obra, sua grande obra, seu grande livro, que é uma espécie de ABC de cartilha do nazismo, que é Mein Kampf, Minha Luta, onde Hitler colocou lá, expôs todas as suas ideias, todas as suas ideologias, diretrizes dos nazistas, que os nazistas deveriam seguir. Ok? Muito bem, vou falar agora das características do nazismo. O nazismo tem todas as características do fascismo. Ele é totalitário, autoritário, nacionalista, militarista, expansionista, unipartidarismo, antidemocrático, anticomunista. Eu vou destacar aqui 3 características que são próprias do nazismo. O antissemitismo. O que é o antissemitismo? O ódio aos judeus. Os nazistas, Adolf Hitler, odiavam os judeus. Então, antissemitismo é ser contra os semitas. Semitas são os povos que descendem de Sem. Sem é um dos filhos de Noé. Só abrindo aqui um parêntese. Toda vez que vocês ouvirem povo semita, os judeus são um povo semita, porque descende de Sem. Então, anti significa contra. Então, antissemista ou antissemitista significa dizer ser contra os judeus. E uma das coisas claras do nazismo é se posicionar radicalmente contra os judeus. Então, nós temos aqui o antissemitismo, nós temos aqui o espaço vital. O que é o espaço vital? É o expansionismo. Só que para a Alemanha, o espaço vital era uma coisa de vida ou morte. Então Hitler desejava colocar nesse espaço vital a nova Alemanha que ele queria construir, que ele queria reerguer depois dessa humilhação da Primeira Guerra Mundial, onde só alemães deveriam habitar esse espaço vital. A outra característica é a crença na superioridade racial. Então Hitler acreditava fazer parte da raça ariana, dos brancos, e que, portanto, ele tinha o destino, a missão de dominar o mundo. O nazista, o alemão, ele era entendido como intelectualmente superior, fisicamente superior a todos os demais povos. Então, essas 3 características, de certa forma, vai distinguir o nazismo do fascismo. O antissemitismo, a ideia do espaço vital, e o que eu acabei de falar agora, que é sobre a superioridade racial. Ok? Muito bem, então veja bem, em 1923 acontecem eleições na Alemanha. O partido nazista ganha 33% das cadeiras no parlamento. Não conseguiu fazer a maioria, mas já dava para demonstrar a força do partido de Adolf Hitler. Tanto que ele conseguiu negociar com o presidente Hindenburg e conseguiu se tornar chanceler da Alemanha, ou seja, primeiro-ministro. Em 1933, acontece um incêndio no parlamento alemão e Hitler, que já estava fazendo parte do governo alemão, da República do Weimar, mas ele queria muito mais, ele atribui esse incêndio aos comunistas e vai começar a endurecer o jogo, vai começar a ter as garras e as características do nazismo como nós
falamos de um governo totalitário. E em 1934, não sei por que cargas d'água, morre o presidente da Alemanha, o Hindenburg. E aí Hitler se torna ao mesmo tempo chanceler, ou seja, primeiro-ministro da Alemanha e presidente. Ele vai se tornar o Führer, quer dizer, o grande líder da Alemanha. Então, esta era a nossa aula sobre o nazismo. É claro que eu falei aqui resumidamente, posso ter esquecido algum detalhe importante, mas posso ter esquecido, e cabe a vocês se aprofundar no livro, em outras fontes e mais além do que eu posso ter ido aqui. Ok? Um abraço e até a próxima. Tchau.